sobre a virtude da caridade, essa virtude da caridade tão importante para a nossa vida cristã. É a exigência do cristianismo para nós, é a virtude do amor, porque Deus é amor, como define tão bem o apóstolo São João. Por isso nós que somos batizados em Cristo, temos essa missão de crescermos cada dia mais no amor de Deus. E esse amor de Deus é traduzido ao amor concreto ao nosso próximo. A caridade que devemos buscar sempre na nossa vida. E um pecado que atrapalha muito a nossa virtude da caridade é justamente a ira. As leituras de hoje nos falam sobre esse pecado, a ira. A ira que é uma paixão no nosso coração, que pode ser boa ou ruim. A gente pode irar. Jesus também tinha a ira, mas era uma ira, vamos dizer, santa. A ira contra o demônio, é a ira contra o pecado, é a ira contra o mal. Por isso que Jesus vai chamar os fariseus de víboras, de hipócritas. Ele vai no templo, quando havia aquele comércio dentro do templo, Jesus vai chegar com um chicote na mão, levantando as mesas para cima. É uma indignação santa, é uma ira santa. Por isso o que ouvimos no Santo Evangelho não é aquele que xinga. Claro que não pode xingar, evidentemente que não, mas o apóstolo São Mateus está falando, aquele que chama o outro de tolo, de imbecil, que tem direito à condenação ao inferno, não é a palavra em si, mas é aquela ira que deseja o mal para o outro. Tem aquela ira, aquela impaciência no dia a dia, que a gente tem que combater sim, mas talvez aquela impaciência, aquela palavra que aconteceu de sair da nossa boca, não vai ser um pecado grave, é um pecado venial. Mas quando uma pessoa se deixa levar pela ira, não combate no seu coração, não faz nenhuma oração para combater e vai entrando ódio, já começa a desejar o mal para o outro, aí vem a vingança, vem o ódio, desejar o mal, querer que o outro esteja na pior, sofrendo, aí sim entra o pecado grave. Essa ira que nós não podemos ter. Mas a ira contra o mal, contra o demônio, contra o pecado, sim. A igreja nos prega que a gente não pode ter a ira contra os nossos irmãos. Jesus não teve ira contra o pecador, mas contra o mal, contra o pecado. Aí sim a gente deve ter essa ira, ter esse sentimento irascível dentro do nosso coração contra o mal. Mas contra as pessoas não, porque Jesus morreu na cruz. Basta olharmos diante de tantos pecadores. Jesus poderia, sendo Deus, enviar um exército de anjos e exterminar aqueles homens, mas Jesus sofrendo no Calvário, na cruz, mas nada disso ele fez. Ele sofreu com mansidão, com paciência, porque ele sabia que não era assim que resolvia as coisas. E é justamente essa ira da vingança e querer o mal para o outro que a gente tem que evitar no nosso coração, como Jesus fez. O nosso modelo é o próprio Cristo. Pai, perdoai, porque não sabe o que fazem. São as palavras de Jesus na cruz. Portanto, a caridade, para a gente viver essa justiça da caridade, para a gente se livrar da ira, muito importante aquele conselho prático para o nosso coração. Eu nunca posso querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Mas se eu não quero para mim o desrespeito, que uma pessoa fale mal de mim, que uma pessoa falte com a sinceridade, então eu não vou fazer isso também com o próximo. E ao contrário também, eu tenho que fazer com o próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Eu gosto de ser respeitado, eu gosto de ser compreendido, então faça isso também com o seu próximo. Viva essa regrinha da caridade. Na raiva, não tome nenhuma decisão precipitada, não fale logo, espere passar a raiva, aquele momento de ira, para depois você viver a caridade. A caridade é isso, é você entender o seu limite. Daqui para lá eu não posso passar, porque é a vida do outro, diz respeito ao outro, então eu não posso ofender o outro, não posso ir contra o meu irmão, ou desejando, ou querendo pagar o mal com o mal, ou interferir na vida do outro. Tem um limite, tem uma cerca que a gente tem que observar.
A minha vida é uma coisa, a vida do outro eu tenho que ter o máximo de cuidado. E aí combater a ira, para que eu não possa afetar a vida do outro vivendo essa regra de caridade. Eu quero ser compreendido, eu quero que os outros tenham caridade comigo, então também eu quero ter com o próximo. Quero fazer tudo com o próximo, aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Vamos aprender esta lição no nosso coração, a virtude da caridade. E a gente pode sim combater a ira, como os santos fizeram, como São Francisco de Sales. Ele era um santo muito colérico, tinha um temperamento muito forte, explosivo, e no entanto no final da vida São Francisco de Sales foi conhecido como o santo da mansidão, o santo da doçura, justamente porque ele combateu. Aquela pessoa que sente aquela vontade de pegar e esmagar o outro, mas no seu coração ela reza: Jesus, Maria e José, me livrai desse ódio, me livre desse ódio, desta raiva. Ela está combatendo internamente, está educando o seu temperamento. Aí sim ela vai começar a atingir a santidade e a virtude do amor, que é tão importante para a nossa salvação. Como São Luís Gonzaga, celebramos esses dias a festa de São Luís, e ele dizia: no final da nossa vida nós vamos ser julgados pelo amor que eu pratiquei e pelo amor que eu deixei de praticar. Eu amei ou eu não amei? O cristianismo nos ensina a amar, a igreja existe para isso, para nos mostrar o caminho do amor, e no final nosso julgamento é esse: você amou ou não amou? Você amou ou odiou, buscou a raiva, o rancor, buscou o mal para o seu próximo? Então, amados irmãos, é de suma importância esse nosso exercício na virtude da caridade, combater sempre a nossa ira nesse mundo tão impaciente, infelizmente, tão impaciente, tão sensível, que possamos combater a ira, possamos viver na mansidão, na humildade, como Jesus, que tudo suportava por amor à igreja, por amor às almas, que possamos também fazer silêncio no momento da ira, para que possamos viver esse amor mais completo que o cristianismo nos exige, para conquistarmos um dia a nossa eternidade no céu. Amém. Com convicção e firmeza, cantemos a nossa profissão de fé.